Você sabia que tem um pecado que Deus ele nunca vai perdoar? Tipo, em hipótese nenhuma. E o pior de tudo isso é que tem muitas pessoas que vivem nem sabendo desse pecado. Se você tem essa dúvida no seu coração, é um passo. Deus pode estar falando com você e fica até o final do vídeo para você descobrir se você está cometendo ou não esse pecado. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e hoje eu quero falar sobre o mito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido isso, tá em Marcos o texto que Jesus fala isso. Ele fala que Deus perdoaria todos os pecados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Você pode ter noção também, o mais básico que a gente tem, eu tinha essa noção, do que a blasfêmia é nada mais nada menos do que você falar: eu não acredito no Espírito Santo, eu não acredito no agir de Deus nessa situação. Que muitos pastores podem colocar o medo na gente, o medo nas pessoas, de que a gente não deve julgar as atitudes deles. Por exemplo, o pastor diz que recebeu uma mensagem de Deus e ele pega e fala aquilo que Deus falou para ele. Só que muitas vezes a gente tem que desconfiar disso. E muitas vezes a gente é induzido ao medo disso, que se a gente não concordar com aquela atitude do pastor, a gente está blasfemando contra o Espírito Santo, porque Deus deu a mensagem para ele, ele reproduziu e a gente tem que acreditar, porque é a voz de Deus. E se a gente não acreditar, é a blasfêmia. Não, peraí, isso está totalmente errado e errado. Tá errado, porque a verdadeira blasfêmia é outra coisa e eu vou contar para vocês. Eu quero começar com uma analogia da seguinte situação. Vamos supor que eu e você, a gente está brincando, a gente é criança e a gente está brincando num parquinho, daqueles de areia, sabe, que as crianças brincam. Você pega e joga areia na minha cara. Cara, eu fico bravo na hora, o que eu faço? Eu meto uma porrada na tua cara, com tudo. O que você vai fazer? Vai chamar a professora. A professora vai vir, vai falar que eu não deveria fazer aquilo e vai me levar pro diretor. Quando chega no diretor da escola, eu faço a mesma coisa. Ele vai lá, eu já bato na cara dele. Porque eu sou rebelde, eu não gosto de seguir ordem nenhuma, eu não gosto que me contrariem. Tá, o diretor vai me mandar pra polícia, digamos assim, uma criança na polícia, mas vamos supor que ele me mande pra polícia. E quando eu chego na delegacia, o policial vai começar a escrever no cadernetinho, eu pego e dou-lhe um tapa. Na mesma hora que ele começa a escrever, eu dou um tapão e bate a caderneta na cara dele. E o que ele vai fazer? Ele me manda pro presidente, não o Lula, né? Pode ser o Lula. Ele me manda pro Lula e ele vai falar: companheiro, você... A hora que ele vai levantar o mindinho dele, eu pego e dou-lhe outra tabefe. O que acontece? Eu vou ser preso pelas forças especiais e lá eles vão me executar, digamos assim, porque eu cometi um ato contra o presidente. Isso não quer dizer que, por exemplo, o presidente e você que me julgaria, cara, a gente está na igualdade, são seres humanos normais. Mas o que essa analogia mostra pra gente? Olhando pra nossa vida com Deus. Se a gente comete um pecado contra o nosso irmão, ou os pecados que a gente comete aqui na Terra, são perdoáveis. Mas o pecado contra Deus, contra uma autoridade máxima, não é perdoado. E assim, a hierarquia, digamos assim, podemos dizer, em Deus. Claro que a gente tem que evitar pecar contra o nosso irmão. E muito mais ainda pecar contra Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é a blasfêmia. A blasfêmia e o afastamento de Deus nos dá uma condenação eterna. Porque Deus, mesmo ele sendo todo poderoso, ele limita o poder dele para que eu e você tenham livre-arbítrio. E no momento que eu ou você, nós seres humanos, decidimos falar: Deus, legal o teu caminho, legal a tua palavra, mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver a minha vida. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você querendo ou não, essa é a nossa condição como humano. Lá no Jardim do Éden houve a mesma coisa. Deus criou o ser humano se corrompeu, querendo viver a vida do jeito que eles queriam, e com isso teve a condenação do pecado, o que nos afastou de Deus, nos deixou totalmente distanciado dele. E como conectar de novo? Não tinha nada, e não tem nada que eu e você possa fazer para a gente se conectar novamente. O que vai acontecer? O que vai fazer? O próprio Deus, ele nos dá uma solução. Ele vem na Terra, encarna na vida de Jesus, Deus humano, era homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele vem na Terra e nos trilha um caminho de ensinamentos e um caminho único que a gente pode voltar a reconectar com Deus. E essa é a nossa condição.
a gente distanciado de Deus, a gente querendo viver a vida da maneira que a gente quer viver, a gente está blasfemando contra o Espírito Santo. A gente não quer ouvir a voz de Deus. Porque muitas pessoas podem achar, mas eu não cometo mal, eu vivo a minha vida aqui pecandinho, mas eu não cometo mal, eu faço bem, eu não faço mal para ninguém, eu não cometo crimes graves. Aí que essa pessoa se engana. Ela está cometendo o maior crime de todos, que é não querer viver a vida que Deus tem pra gente. No livro de Hebreus 3,15 fala pra gente, não endureça o coração quando ouvir a voz de Deus. E é isso que as pessoas fazem, elas endurecem o coração e não ouvem a voz de Deus. Aí que é o problema, aí que é o perigo. Mano, eu falo pra você, volta pra Deus, abre o seu coração, se entrega a Ele. Se você tem essa preocupação, esse medo de querer saber se está pecando ou não, é Deus falando com você, é Deus te dando a oportunidade. Então aceita Jesus Cristo como seu Salvador, que Deus é o único que preenche o seu vazio, esse vazio que nada, você pode desfrutar de tudo que esse mundo tem. Se você não desfrutar com Jesus no seu coração, com Deus como primordial na sua vida, nada vai ser agradável, nada vai preencher esse vazio. Mas e aí? E a resposta para tudo isso? Como saber se você está blasfemando contra Deus ou não? É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se a gente não tiver o toque de Deus, se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente não se arrepende de nada. A gente simplesmente quer viver a vida do jeito que a gente quer e a gente parece que está cego, porque nós não vemos o que a gente está fazendo de errado. E se esse toque está no teu coração, como eu disse, é um sinal que Deus está com você e você tem que mudar. Como reconhecer agora, explicitamente, da maneira mais prática, se você está fazendo certo ou não? Em Gálatas 5, o capítulo todo, eu recomendo você a ler, é muito interessante. Ele usa a metáfora aqui como se a gente fosse árvores. A árvore que dá o fruto bom e o fruto ruim. Quando você está vivendo na sua carne. Aqui, porque obras da carne são manifestas, das quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, gula e coisas semelhantes a estas. Essas são os frutos maus. Mas se você está no Espírito, se você é uma árvore que produz frutos bons, o que é? Quando você está cheio do Espírito de Deus. O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O controle da sua temperança para você não explodir com o seu irmão. Esses são os frutos. Porque quando você está cheio de você, cheio do pecado, você só quer fazer o mal. E quando você está cheio do Espírito de Deus, com os frutos dele, você vai ter esse florescer, como se fosse uma árvore mesmo. E quando você está cheio do Espírito de Deus, você vai pecar. Não tem como, todos vamos pecar. Mas o que importa é quem está preenchendo esse teu vazio. Se for o Espírito de Deus, se for Deus, você vai pecar. Mas você vai voltar arrependido para os braços dele. Vai ter aquele arrependimento verdadeiro e vai querer não pecar mais. Essa aqui é a parte para você entender. Se você sente que você está errando, se você sente que você está errado, é Deus falando no teu coração. Então se arrependa e não peque mais, como Jesus disse. E não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Jesus fez na cruz pela gente. É sobre acreditar nele, saber que ele é o único que nos lava do pecado. É sobre isso. E eu te desafio a fazer essa pergunta profundamente. Olha para dentro do teu coração, no fundo do teu coração mesmo. Que árvore dessas você é? Que fruto que você está dando? No dia a dia, com seus pais, avós, amigos, qualquer pessoa, como que você está tratando elas? São atitudes boas ou são atitudes ruins? Quem está no controle da sua vida? E se você está sentindo esse toque de Deus, volta para Ele. Ora para Ele, pede a ajuda dEle, que Ele vai te ajudar, Ele vai nos aliviar. Me ajuda aí, estou começando com o canal, peço a ajuda de você para compartilhar para o maior número de pessoas que você puder. E já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Vamos compartilhar o Evangelho, vamos viver uma vida massa com Deus. Um beijo, até mais e tchau!